que agora existe aí de uma criação de uma reserva ambiental na costa brasileira, que vai justamente desde o Amapá até o Piauí, que é para impedir a exploração de petróleo na margem equatorial, que é justamente agora essa nova fronteira de exploração do petróleo no Brasil. E você percebe claramente essas forças internacionais agindo para que a gente não se desenvolva, não busque o caminho do próprio interesse nacional, né? Muito complicada essa situação. É extremamente complicado e isso está ligado à ausência de uma grande estratégia de país. O que é uma grande estratégia de país? É nós entendermos o nosso lugar no mundo, que é derivado das nossas capacidades, do tamanho do país, do nosso peso na economia, do tamanho da nossa população, do espaço que nós ocupamos na América do Sul, onde nós queremos nos enxergar, como nós vamos chegar a esses objetivos que são propostos, em quanto tempo, com quais recursos, de uma maneira integrada entre todas as políticas. Hoje eu vejo uma total falta de articulação, uma desarmonia entre os mais distintos órgãos de governo, simplesmente porque não se tem uma ideia de qual é o interesse nacional. Nesse cenário, nós temos assistido a uma evidente deterioração dos recursos de poder do país no cenário internacional. Sejam esses recursos de hard power, os recursos militares e econômicos, seja na esfera política. A nossa diplomacia é uma diplomacia mambembe. Fica se fiando naquela história da tradição, mas tradição ela deve servir a um propósito muito claro. Nós não sabemos qual é esse propósito. Então, privado dos meios militares e dos meios diplomáticos, cabe ao Brasil o papel de espectador, de peão nesse jogo de xadrez internacional, servindo de interesse de idiota útil, enquanto as nações que têm um projeto muito claro de poder se valem dessa capacidade de projeção de poder para fazer valer os seus interesses aqui no Brasil. E aí você perguntou, o que fazer? Olha, a primeira coisa é você ter a capacidade de formular essa grande estratégia, identificar claramente quais são os recursos de poder à sua disposição. As Forças Armadas não estão aí para combater incêndio. Podem fazer isso, mas não estão aí para isso. As Forças Armadas não estão aí para ficar com a Operação Carro-Pipa 20 anos. Isso é defesa civil e assistência social. Os recursos das forças têm minguado, isso é uma política deliberada do governo para enfraquecer o estamento militar e o nosso Ministério das Relações Exteriores se perde em políticas difusas que não tem o menor indicativo de para onde devemos ir. Excelente. O Brasil, senhor, na sua opinião, o Brasil é o idiota, hoje é o idiota útil aí na geopolítica global? Boa tarde ao Marcos também. Eu estava aqui acompanhando o raciocínio do Marcos sobre o significado de política externa. E, de fato, nós temos uma doutrina de política externa que vem lá do nosso patriarca, do José Bonifácio, que pode ser considerado o avô da nossa diplomacia, que depois prosseguiu com o Barão do Rio Branco. E, de certa forma, o Brasil sempre associou o seu projeto nacional àquilo que no passado se chamou de interesses nacionais permanentes ou objetivos nacionais permanentes à política externa. Isso levou o próprio Rio Branco a se aproximar dos Estados Unidos, quando foi chanceler, que percebeu a ascensão de uma nova potência aqui no hemisfério. Isso levou o Getúlio Vargas a ter cuidado nos antecedentes da Segunda Guerra, não fazer alinhamentos automáticos, até encontrar um bom acordo com os Estados Unidos. Isso levou o presidente Geisel a reconhecer a independência dos países africanos, mesmo com governos de orientação marxista, onde teve uma posição muito dura em relação às resistências que enfrentava aqui, porque havia quem defendesse que o Brasil não deveria reconhecer a independência desse país porque eram aliados da União Soviética. E o presidente Geisel teve uma posição muito firme. Então, o Brasil tem, de certa forma, uma doutrina. Agora, eu acho que hoje o Brasil se perdeu na sua orientação de uma política externa de acordo com os interesses nacionais. E a nossa diplomacia, de grande tradição, tornou-se, uma palavra mais suave, uma espécie de diplomacia ornamental. Eu vejo mesmo esse caso aí da Venezuela.
tá certo? Eu acho que o Brasil proibiu ou vetou o ingresso da Venezuela nos BRICS. Por que é que o Brasil vai vetar? A diplomacia não é instrumental de luta ideológica, é de interesses, como disse o professor Marcos, é de interesse. O Brasil tem 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela, fronteiras de baixa densidade demográfica. As duas únicas instituições que funcionam, eu sei porque fui ministro da Defesa, são as duas instituições militares de lado a lado, que, de certa forma, substitui a omissão, a ausência, ou a anemia dos estados nacionais naquela fronteira. Eu visitei lá a fronteira, fui lá no BV8, depois eu sei que o general Silvio Luna, que foi ministro do presidente Temer, também foi, sei que o ministro Fernando Azevedo, da Defesa, no governo Bolsonaro, procurou proteger essas relações, porque são relações importantes, de um vizinho importante. Eu acho que quando o Brasil estabelece, por razões que eu não sei quais são, de princípios ligados a, sei lá, que interesses, esses vetos, termina, na verdade, empurrando a Venezuela, a Bolívia, ou seja lá quem for, para a esfera de influência da China e da Rússia. É isso que acontece. Por quê? Porque essa política parece que salva o país, porque agora uniu todo mundo. Tá certo? Direita e esquerda estão unidos contra a Venezuela. Isso é conversa fiada. Tá certo? Essa política anti-Venezuela já está ocupada, é a política dos americanos. A política de defesa da Venezuela agora ficou com a Rússia e com a China. E nós ficamos com o que exatamente? Quando eu era presidente da Câmara, em 2006, não havia uma visita de uma autoridade política importante do Brasil aos Estados Unidos. O embaixador, na época, trabalhou para que eu fosse visitar os Estados Unidos. Recebi um convite lá do presidente da Câmara, que era republicano. Tá certo? Eu era do PCdoB, presidente da Câmara, e lá o presidente era republicano, o governo era republicano. E eu fui convidado e fui fazer essa visita. E tive um encontro na embaixada com o subsecretário de Estado, tratava da América do Sul. Um grande embaixador, um grande diplomata, depois foi embaixador no Brasil, o Tom Shannon. E ele me disse, olha, o Brasil precisa cuidar da América do Sul, nós temos problemas no mundo inteiro, no Oriente Médio, na Ásia, Taiwan, e Ucrânia, e sei lá onde. E o Brasil tem segurança, confiança e maturidade para administrar. Era Chávez na Venezuela e Evo Morales na Bolívia. E eles disseram, não, que o Brasil resolver, nós confiamos. O Brasil tem essa capacidade de resolver. Aliás, os interesses do Brasil na Venezuela e na Bolívia são muito maiores do que os nossos. Isso, esse subsecretário falou para mim. Agora, nós temos que cuidar desse nosso entorno, porque a nossa liderança ela é natural, ela não é imposta. A nossa liderança surge de 17.000 quilômetros de fronteira. Então, essa liderança não vai ser do Uruguai, porque só tem fronteira com a Bolívia, com a Argentina e com o Brasil. Só com a Bolívia nós temos 3.400 quilômetros de fronteira. A nossa fronteira com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, nós temos que cuidar disso. Porque se for cuidar de resultado eleitoral, de situação política interna, nós vamos nos meter aonde? Aí nós vamos opinar sobre o sistema eleitoral da China, sobre o sistema eleitoral da Arábia Saudita, que não tem eleição, sobre o sistema eleitoral dos Emirados Árabes, que na Constituição não pode ter nem partido. Não, pessoal, por favor, se o Brasil quiser oferecer lições de democracia ao mundo, primeiro precisa resolver a sua democracia interna, que todo mundo contesta todo mundo. Eu acho que o Brasil precisa ter uma política externa baseada nos seus interesses nacionais. E isso já, na época dos militares, foi chamado de pragmatismo responsável. Seja o nome que se der essa política, ela tem que ser baseada nos nossos interesses nacionais. São relações de Estado, não são relações ideológicas. Relações ideológicas são praticadas pelos partidos políticos. São relações de Estado, e o governo tem que levar em conta interesse de Estado nacional, que são interesses permanentes, interesses contínuos, e não interesses de partido que uma hora está no poder, outra hora muda, porque senão daqui a pouco é o seguinte, nós vamos ter que romper relações diplomáticas com Israel por causa da questão com os palestinos. Vamos ter que brigar com a Argentina, porque o presidente da Argentina não é mais o peronista. Vamos ter que brigar, ou seja, cada governo que muda de ideologia, nós temos que mudar a posição do Brasil. Não, isso está errado. O Brasil tem que ter posições que consideram o seu interesse nacional. Cada país cuide de organizar os seus governos, as suas eleições, do jeito que acharem melhor. Nós não conseguimos nem organizar direito a nossa, todo mundo contesta.